Olá, vamos falar hoje de monômios. Monômios é toda expressão algébrica que pode ser ou só um número, ou só uma letra, uma variável nesse caso, né? Vamos usar o termo técnico, ou produto de duas variáveis, por exemplo, x vezes y, ou produto de números por variáveis, 4yz. Então, esses são exemplos de monômios, ou termos algébricos. Mono de um só, é um pedacinho de uma expressão algébrica. Pode ser só um número, é um monômio também. Pode ser apenas uma variável, pode ser o produto de duas ou mais variáveis, e pode ser o produto de números por variáveis, né? Como a gente viu na aula de expressões algébricas, aqui a gente tem coeficientes numéricos e a parte literal, né? Por exemplo, aqui, coeficiente numérico é fácil, é 2. Mas a parte literal não tem. A parte literal, como o nome já diz, seria a própria letra, né? A variável. Aqui, o coeficiente numérico seria o 1, porque todo número sozinho está multiplicado por 1, ó. Então, esse é o coeficiente numérico. E esse aqui seria, então, a parte literal. Neste exemplo, o coeficiente numérico também seria 1 e xy seria a parte literal. Neste outro exemplo, 4 seria o coeficiente numérico e yz seria a parte literal do monômio. Só para vocês entenderem, né? Se você coloca xy mais 4yz, já não é um monômio. Isso aqui é um binômio, porque é um monômio mais outro. São dois monômios, então é um binômio ou polinômio. Tá, vamos nos acostumando com essas palavrinhas, tá bem? Daí, a gente já sabe o que é um monômio, já sabemos que ela possui parte literal e coeficiente numérico, como a gente já aprendeu em aulas anteriores, tá? Você tem, então, monômio sem parte literal, né? E agora não existe parte literal sem coeficiente numérico. É chamado coeficiente, daí seria um monômio nulo, né? Por exemplo, 0a vezes b. O coeficiente numérico é 0, mas 0 vezes qualquer outra coisa é 0 também. Então, esse aqui é chamado de monômio nulo. Ok? E esse aqui é só um monômio numérico, né? Só número, tá bom? Que a gente nem usa porque é só número pra gente, tá bom? Daí, monômios é um termo algébrico, uma expressão algébrica que só tem ou só número, ou só variável, ou números e variáveis, ou só variáveis se multiplicando, tá bem? Quando começa a aparecer outras operações, já não é mais um monômio. Pode ser um binômio, um polinômio, um trinômio e assim por diante. O que é interessante pra gente aqui? Adições de monômios. Como que eu vou fazer adição de monômio? Só quando a parte literal deles forem iguais. Então, por exemplo, você tem a seguinte adição. 2xy mais 4ab mais 7ab menos 3xy. Quero que você me faça essa adição, por exemplo. Você só vai poder juntar monômios que têm a parte literal igual. Por exemplo, a parte literal desse é xy. Esse é AB. Então, eu não posso colocar aqui 6xyab. Não é possível. Porém, esse aqui é AB. E esse é o mesmo coeficiente numérico, é a parte literal deste monômio. Então, eu posso juntar esses dois. Esse último monômio aqui tem xy. Opa, é a mesma parte literal do primeiro. Então, eu posso juntar os dois. Então, ficaria como? 4ab mais 7ab, 6ab. 2xy menos 3xy, 2 menos 3, menos 1xy. Então, não tem mais esse mais, né? Fica só menos xy. Por que eu não
não posso juntar monômios que têm partes literais diferentes, porque representam números diferentes. X e Y representam números, quaisquer números, mas é um número diferente do outro. A, B representam outros números, não são diferentes de X e Y. Então, se eu juntasse 2x com 4ab, eu estaria afirmando que x, por exemplo, é igual a A e que y é igual a B. E não é verdade, em nenhum lugar está falando isso. Então, de regra, a gente só vai poder somar monômios que têm a mesma parte literal, tá bom? Subtração e multiplicação de monômios só vai ser possível com a mesma parte literal. Em alguns materiais, quando você encontra essa adição, subtração de monômios, eles acabam às vezes fazendo, armando a continha, por exemplo. 3xy menos 4ab menos 7xy mais 5ab. Em alguns lugares eles armam a continha, por exemplo, 3xy, aqui é menos 7xy. A gente sabe que vai ficar negativo, 4xy. Menos 4ab mais 5ab. Menos 4 com mais 5, mais 1ab. Mas eu acho que isso atrapalha um pouco. Eu prefiro só fazer na linha mesmo, tá bom? Aqui também vai aparecer o grau do monômio. Esse exemplo aqui, ó. 3xy, vou pegar o outro. 5 ao quadrado b. Esse é o monômio. O grau do monômio é a soma dos seus expoentes das variáveis. Ó, tem a variável x e a variável y. A variável x está elevada a 1, a variável y está elevada a 1. Então, o grau desse monômio é 2, porque eu vou pegar os expoentes que as variáveis estão sendo elevadas e somar. Neste outro exemplo, variável a e b, o 2 está elevado o a está elevado a 2 e o b está elevado a 1. Então, o grau desse monômio é 3, porque é a soma dos seus expoentes. Em alguns lugares, vai falar assim, qual é o grau desse monômio em relação a uma letra. Então, se eu falar assim, vou dar outro exemplo aqui, ó. 5x ao quadrado, y ao cubo, z elevado a quinta. Se eu perguntar qual é o grau do monômio, é a soma dos expoentes das variáveis. Então, isso vai dar 10. Agora, se eu pergunto qual é o grau do monômio com relação ao x. 2, porque o x é elevado a 2. Então, existem essas variáveis, né? Essas possibilidades. Posso perguntar o grau do monômio com relação ao monômio inteiro e o grau do monômio com relação a uma determinada variável. Daí é só olhar o expoente daquela variável, tá bom? Ok? E por hoje eu acredito que é só. Ok? Onde que a gente usa isso? Só pra gente terminar. Usa-se muito, muito. Digamos que você tem aqui, ó, um retângulo. Esse lado aqui mede xy, um número qualquer, vezes outro número qualquer. E esse lado mede só x. E eu quero que você fale pra mim qual é o perímetro desse retângulo. Perímetro é a soma de todos os lados. Então, fica xy mais x, mais o xy aqui de cima, mais outro x aqui do lado. Então, juntando, né, reduzindo os termos semelhantes, nós temos que o perímetro é xy mais xy, 2xy. X mais x, 2x. E não posso juntar esses dois, porque a parte literal aqui é xy e a parte literal aqui é só x. E se eu perguntasse a área? Área, base vezes altura,
xy, multiplicando a altura x. X vezes 1x, bases iguais, você vai somar expoente, fica x² vezes y. Para que tudo isso, professora? Porque eu posso falar para você, qual vai ser o perímetro desse retângulo se o x vale 1 e o y valer 2? Ó, qual vai ser o perímetro se o x valer 1 e se o y valer 2? Bom, se o perímetro é 2xy mais 2x, x vale 1, então fica 2 vezes 1, e o y vale 2, 2 vezes x que vale 1, 2 vezes 1 vezes 2, 4, mais 2, 6. Eu acabei de fazer valor numérico. Eu dei os valores das variáveis e você substituiu para achar o valor do perímetro. E o mesmo eu deveria ter feito com a área, né? Se o x vale 1 e o y vale 2, ficaria 1² vezes 2, ou seja, 2 de área. Então, é muito usada essa questão de expressões algébricas, monômios, polinômios, valor numérico. Então, a gente tem que ficar bastante atento e até a próxima.